Bom dia, bom dia. Declaro que a paz de Deus, ela excede todo o nosso entendimento e ela vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, né? As misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã sobre a sua e sobre a minha vida. Glória a Deus por esse dia abençoado, né? O Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos falando da palavra dele. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém? E essa semana nós estamos falando onde está a sua fé. Terça-feira eu falei um pouco sobre a fé, né? Sobre o grão de mostarda. E agora nós vamos dar continuidade sobre essa palavra. Amém? Nós vamos ler lá em Lucas capítulo 8, dos versículos 22 ao 25. Amém? Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para o outro lado da margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou. E veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Essa passagem aqui que Jesus deu uma direção para os discípulos. Ele falou: vamos até o outro lado, né? E aí nós sabemos que as direções estão ligadas ao nosso propósito. Toda direção está ligada ao nosso propósito, toda direção que Deus nos dá. Porque na verdade Deus não joga a conversa fora. Ele também não faz ninguém perder tempo. Na verdade somos nós que damos aquele nosso jeitinho, né? De não querer às vezes seguir uma direção que Deus nos direcionou, né? E Jesus falou: passamos para o outro lado. Mas ele também não explicou o que eles iriam fazer lá. Ele simplesmente deu essa ordem. Muitas das vezes Deus fala que vai fazer de você, às vezes, um grande pregador, um empresário, né? E que Deus vai, às vezes, usar a sua vida para que todos da sua casa venham conhecer a Ele. E daí, muitas vezes, você pergunta: mas como vai ser isso? Como isso poderá acontecer? Mas o Senhor só te dá a direção e Ele não fala mais nada. É que nem Jesus aqui falou para os discípulos: vamos para o outro lado. Eles entraram todos no barco e Jesus dormiu. Jesus só deu essa direção: vamos para o outro lado. E Jesus ficou em silêncio porque ele estava dormindo. Lembrando que quando Deus te dá uma direção, Ele sempre vai junto com você. Foi no caso que Jesus deu a direção: vamos para o outro lado, e Jesus acompanhou. Jesus não deixou os discípulos sozinhos, né? Ele nunca vai te abandonar no meio do processo. Nunca. Toda a Bíblia, você não vai encontrar Deus abandonando ninguém. Pelo contrário, né? É o próprio ser humano que, pela cobiça, pela dureza do coração, pela falta de fé, incredulidade, né, se afasta da direção e do caminho que Deus deu, né? Daí há uma separação, um afastamento por causa do pecado. É isso que separa o homem de Deus, o pecado, né? O pecado, a maldade, a dureza do coração, não querer se arrepender, não querer ser humilde e reconhecer: Senhor, eu errei, eu não segui sua direção, né? Eu segui as minhas próprias vontades, os meus desejos, e hoje eu me encontro nessa situação. Então você precisa ser humilde para reconhecer que você errou, que você falhou, né? E isso é desde o começo do mundo. Já Adão e Eva não quiseram seguir a direção de Deus, quiseram seguir sua própria vontade.
né? Mas o projeto de Deus é sempre estar junto do homem. Por isso que lá em João, capítulo 14, versículos 3, vai nos dizer: e quando eu for, aqui Jesus estava dizendo que quando ele voltasse para o Pai, né? E vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Jesus deseja que todos nós estejamos com Ele, onde Ele estiver com Ele. Esse é o desejo de Jesus, esse é o desejo do Pai, que demonstrou grande amor por nós, entregando Jesus. E Jesus morreu, foi fiel. E o próprio Jesus orou, intercedeu por nós. Ele falou que ele ia para o Pai, preparar o lugar. E ainda ele diz: e se não fosse verdade, eu vou teria dito. O próprio Jesus disse: se não fosse verdade que há muitas moradas na casa do meu Pai, eu mesmo iria dizer para vocês que não tem. Mas Jesus falou não, que ele vai preparar lugar. Por isso, esteja onde Jesus falou para você estar. Seja obediente, use a sua fé, creia, obedeça. Se ele for para você ir para a esquerda, vá. Se ele for para ir para a direita, vá. Se ele for para você só olhar para frente, olhe só para frente. Obedeça mesmo sem entender, né? No meio da caminhada teremos tempestades e ventos contrários. Mas se Jesus estiver no barco, mesmo que dormindo, é assim em momentos da nossa vida. Estamos na direção que nem Jesus falou para os discípulos: vamos para o outro lado. Eles estavam na direção certa que Jesus ordenou. E mesmo assim eles enfrentaram uma tempestade que quase que eles vieram a perecer, né? Está tudo tão difícil, né? Que às vezes até para pensar se torna um peso. Daí é nesses momentos, sabe, de luta, de resistência espiritual na nossa vida, que é como se a gente está numa esteira, você anda e não sai do lugar, é que nem você remar, sabe? Ou que nem esse ditado, nadar e morrer na praia, né? Aí é nesse momento que vem as dúvidas, a dureza do nosso coração, e vem o inimigo também para despejar mais dúvida e incertezas. Será que eu estou na direção certa? Será que realmente eu compreendi o que Deus me falou? Será que realmente era para mim ter feito isso? Será que realmente era para mim ter saído dessa cidade e ter ido para outra cidade? Será que realmente era para mim continuar orando pelo meu casamento e insistindo, se eu não estou vendo nada? Será que realmente é para mim continuar insistindo, orando pelo meu filho? Será que vai ter fruto nisso? Será que eu fiz certo em pedir demissão do meu trabalho para abrir meu próprio negócio e agora estou enfrentando lutas, dificuldades, tempestade a ponto de naufragar? Esse é o perigo dessas situações, desses pensamentos intrusos aí. Daí a fé que você tem, às vezes que era grande, ou pouca fé que você já tinha, ela começa a naufragar junto com as dificuldades aí, junto com as tempestades, junto com as dúvidas, com as incertezas, com o medo, com a rejeição de você ter seguido um caminho que muitos agora criticam você, falam: mas você não falou que foi Deus que te direcionou, e agora? Como vai ser tudo isso? Cadê essa direção aí? Cadê o que realmente você falou, que Deus disse que ia fazer na sua vida? Aonde está o que Deus falou, né? Começa a naufragar a fé. E aí a convicção que você tinha no começo, você já está perdendo essa convicção no meio da caminhada, no meio da jornada. E aí eu te pergunto, pode? E aí eu te pergunto, pode afundar um barco? Aonde Jesus está? Pode
Pode, porventura, um barco afundar, sendo que Jesus se encontra nele? Mesmo que dormindo, mesmo que Jesus esteja nesse momento difícil aí que você está passando, que você não tenha ouvido a voz de Deus, que você não tenha ouvido, que o Senhor tem se calado, que há um silêncio de Deus na sua vida, e aí a dúvida, né? A dúvida entra mais nos seus pensamentos, porque há momentos da nossa vida onde Jesus está dormindo, onde ele se cala, apenas ele te deu a direção, agora você tem que enfrentar o processo. Mas mesmo Jesus dormindo, não há possibilidade nenhuma. Não há possibilidade, não há possibilidade do barco afundar. Não há possibilidade de você se perder no meio do caminho. Não há possibilidade, a não ser que você, né? A não ser que você desista da jornada, da caminhada, a não ser que você desista e você pule fora do barco, desista de seguir essa direção, de viver esse propósito que Deus te deu, de você viver esse sonho, de você ver esse sonho se concretizar na sua vida, a não ser que você desista. Mas eu digo para você, não desista. Por mais difícil que esteja, por mais que os ventos sejam contrários, por mais que há perseguições, por mais que as pessoas à sua volta apontam o dedo para você e dizem, cadê? Cadê esse Jesus que está dormindo, que não te responde? Né? Não tem como o barco afundar se Jesus se encontra. Jesus, ele não abandona ninguém. Jesus, ele te deu direção, ele vai com você, jamais ele vai te abandonar. Porque ele é fiel. E a palavra dele diz que mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode se negar a si mesmo. Ele não pode se negar a si mesmo. Então, o barco não pode afundar. Não há possibilidade de afundar com Jesus no barco. Então eu te falo, deposite toda a sua fé. Fé não precisa de tamanho. A fé, ela só precisa ser usada. A fé, ela precisa ser trabalhada. Por isso que a palavra do Senhor nos diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você se encher da palavra de Deus, quanto mais você orar, quanto mais você buscar, quanto mais você se encher da presença dele, da palavra dele, a sua fé, ela vai crescer cada dia mais. Então, deposite toda a sua fé, toda a sua confiança em Jesus, porque ele está no controle do barco. O barco não vai afundar, não tem como. Não existe essa possibilidade, eu falo novamente. Não tem como o barco afundar. Se você está na direção que Deus te deu, se você está remando ali, se você está lutando mesmo em dias difíceis, não perca sua fé. Creia que Jesus está no barco com você e o barco não vai afundar, não tem como naufragar, não tem como ter pedras. Não, Jesus, no momento certo, ele vai dar uma ordem para a tempestade acabar, o vento cessar, e você vai chegar no lugar que Jesus mandou você chegar. E você vai viver os planos, os projetos, os sonhos, você vai ver esse seu marido transformado, o teu casamento abençoado, você vai ver seu filho liberto, você vai ver essa empresa crescer. Deus vai te usar para falar da palavra dele, do amor dele, para que muitas vidas sejam salvas. Então não desista, não pule do barco, não desanime, por mais que as tempestades estejam difíceis, por mais que há muitas afrontas, não desista do que Deus colocou nas suas mãos. Não desista. Creia, use a sua fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, use ela, que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Bendito seja o Senhor. E eu vou te deixar uns recadinhos. Amém? De segunda a quinta, tem oração no templo, no piso superior da igreja, com o apóstolo, das 7 às 8 da manhã, e é transmitido pelo canal dele.
Apóstolo Joséira 7. Sábado tem Nação Jovem às 19 horas. Você que é jovem, você que tem filho, sobrinhos, ou algum vizinho que tenha jovem, traga para os jovens ter experiências com o Senhor, né? Serem usados, né? Guerreiros valentes do Senhor. E domingo temos 2 grandes cultos, um às 9 e um às 18h30, amém? E tem escolhendo os 2 horários. Caso você não possa ir presencialmente, assista. @IEJN Alphaville, amém? E o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E os nossos encontros aqui, são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. E eu quero louvar e engrandecer o nome do Senhor. E agradecer ao Senhor porque o Senhor está me permitindo hoje completar mais um ano. Mais um ano de vida o Senhor me permitiu. Eu quero louvar o nome do Senhor por mais esse ano de vida, por mais esse ano onde o Senhor me sustentou na presença dEle. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, gratidão pela Tua misericórdia, a Tua bondade. Senhor, obrigada por nós estarmos falando da Tua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, por esse projeto que nasceu no Teu coração e o Senhor, Pai, passou para o profeta Vinícius, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada um, Pai, que tem levado a Tua palavra, Pai, tem se disposto, Pai, a falar, Pai, do Teu amor, a falar, Pai, desse Deus que cura, que liberta, que transforma, esse Deus que não rejeita ninguém, esse Deus que só tem um único propósito, que é salvar, Pai, que é restaurar, que é fazer tudo novo. Senhor, que o Teu Espírito Santo visite cada um e que cada um sinta a Tua presença, Espírito Santo, que cada um sinta o Teu renovo, a Tua graça, e que cada um veja, Pai, o Teu favor, a Tua boa mão guardando, Pai, nos tempos difíceis, Senhor. Quantos livramentos, Pai, o Senhor tem dado. E muitas das vezes nós não temos visto os Teus livramentos, Pai, porque são livramentos, Senhor, ocultos, Pai, que muitas das vezes não percebemos, mas o Senhor nos guarda todos os dias. Senhor, bendito seja o Teu nome, grande e poderoso. Enche essa pessoa de fé, Senhor. Fortalece a fé dela, cinge os lombos. Traz, Senhor, esperança, Senhor. Traz a memória dela, Pai, tudo, Senhor. O que dá esperança. E o que nos dá esperança, Pai, é a Tua presença, é a Tua palavra, é a Tua direção. Senhor, entra com um bálsamo que cura. Aquele bálsamo, Senhor, que vai curando, que vai curando as feridas, Senhor, os traumas. E que o Senhor arranque toda a mentira do inimigo na mente, na alma, no coração, nas emoções, Pai. No emocional dela. Visita, Senhor. Cubra cada um, Pai, com o sangue de Jesus. Que a Tua bondade e a Tua fidelidade estejam sobre nós. Senhor, guarda ela, guarda a casa dela, Senhor. Desfaz todo o laço do passarinheiro, Pai. Traz, Senhor, um tempo novo. E que ela, Pai, não desista, Pai, da direção que o Senhor deu para ela, Pai. Que ela persevere, Senhor. Que ela esteja firme no barco, Pai, remando, tirando água de dentro do barco se precisar, Pai. Mas que esteja ali, Senhor, remando firme e crendo, e a convicção de que o Senhor está no barco com ela, Pai. E que não há possibilidade do barco afundar se o Senhor está nele, Pai. Não há. E que essa convicção de que o Senhor está com ela, Pai, preenche ela agora. Que fique enraizado na alma dela, no espírito dela, Pai, de que o Senhor está no barco e que o Senhor não abandona ninguém. Pai, assim eu oro e te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Pai, de estarmos falando do Teu amor, Pai, da Tua palavra. A Tua palavra é vida. É vida, Pai. Para todos aqueles, Senhor, que recebem ela. Que todos venham receber da Tua palavra e abraçar, Pai. E viver todos os planos e os projetos que o Senhor tem para cada um. Assim, Senhor, eu oro e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém?
Deus abençoe sua vida. E que o Senhor seja sua força de todos os dias. Amém? Se o Senhor nos permitir, terça-feira nós estaremos de volta. Com mais uma célula digital. Glória a Deus. Um abraço.